Tudo começa no extraordinário universo que é a mente humana. Ela tem muitos segredos inexplorados e nós queremos e podemos te auxiliar a compreendê-los e extrair o melhor de si para uma saúde física e mental de qualidade. Está entrando no ar Livremente com a doutora Rose Cabral, pastora, psicanalista e terapeuta. So busy, don't know what hit me, but I'll be alright. Olá, bom dia! Mais uma quarta-feira linda, abençoada com você, querido ouvinte, nessa que é a melhor do Rio de Janeiro, Contemporânea 990 AM. Lembrando que você pode também estar nos ouvindo acessando a Rádio Contemporânea 990.com.br. Acessa lá o nosso site. Quando abrir a tela para você do site, no seu canto direito em cima, clica lá na setinha de áudio, você vai estar ouvindo ao vivo, não só a nossa programação, mas nosso programa, mas toda a programação da rádio. Ok? Eu vou deixar aqui o telefone, muita gente pergunta se pode fazer pergunta. Eu vou deixar aqui o meu telefone de contato, que é também o WhatsApp, você grava aí, se quiser mandar uma perguntinha para nós sobre o tema de hoje, que é o 2199-835-1011. 2199-835-1011. Grava aí esse telefone para que você está participando conosco aqui. Ou então, se também quiser fazer uma terapia, porque eu faço atendimento online, o consultório físico está fechado por enquanto, mas eu faço atendimento online. Então, se for também do teu interesse, precisar da ajuda aí da doutora Rose Cabral, conte comigo. E hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes. Algo que todos nós temos em uma determinada escala, mas todos nós temos, algumas ou muitas. A questão é quando isso nos atrapalha e nós vamos entender muito bem como isso acontece. E para me ajudar nessa tarefa de hoje, eu convidei um amigo muito querido, esposo da minha super amiga, Anatiele Barbosa, e ele é Master Coach, ele também é Master em PNL, diretor do CADMA, que é um instituto de treinamento nessa área de coaching, treinamento, e também escritor. Então, uma pessoa altamente capacitada para estar conosco aqui nos ajudando. Meu amigo querido, Isaías Barbosa. Bom dia. Bom dia. É com muita alegria que nós estamos aqui para participar desse programa maravilhoso, livremente, para que a nossa mente possa realmente aproveitar e ficar livre, leve e solta, porque é isso que faz a gente ter um dia extraordinário, né? Muito prazer, mas muita alegria de estar aqui com a nossa amiga, nossa doutora Rose, e nós vamos aí nesse papo que vai ser bastante interessante. Exatamente assim que eu quero que seja para os nossos queridos ouvintes. Eu sei que a audiência tem aumentado e eu, mais uma vez, quero super agradecer a cada um que prestigia esse programa toda semana. Às vezes não está aqui ao vivo, mas está sendo divulgado também nas redes sociais. Inclusive, querido, estamos fazendo gravação. Se quiser ir lá nas redes sociais, nas minhas redes sociais, no Facebook, é Rose Cabral. No Instagram, doutora Rose Cabral, e vai também para o meu canal de YouTube, doutora Rose Cabral. Lá fica a gravação de todos os programas que eu já fiz ou participei, e também tem lá palavras de motivação para você equilibrar a tua saúde mental e ter verdadeiramente uma mente livre. Mas, por definição, o que é crenças limitantes? Crenças limitantes são aquelas opiniões que você toma como fato e que nos impede a conquistar algo. Na maioria das vezes, são pensamentos inconscientes, ou seja, você não tem noção que você está pensando aquilo.
Por isso são pensamentos inconscientes, que aparecem como mecanismos de defesa para evitar eventuais frustrações. Em algum momento lá do seu passado, você pode ter sofrido algum episódio específico e que agora, toda vez que esse gatilho é acionado, o seu subconsciente dá um jeito de tentar bloqueá-lo. E aí é que começam os problemas, não é mesmo, Isaías? Verdade, verdade. Essa é a estratégia, né, que o cérebro vai sempre utilizar para, na verdade, o que ele está tentando fazer é nos proteger. Mas, na verdade, né, funcionalmente, isso vai nos atrapalhar, porque vai impedir uma ação que pode trazer um resultado. Então, a gente tem que estar, assim, mais, com o nosso radar, né, trabalhando melhor para a gente entender quando isso acontece e poder, então, achar a estratégia correta para lidar com esses pensamentos aí. Ok, por isso mesmo eu convidei uma pessoa que é coach, porque quem faz o coach, eu, por exemplo, eu sou life coach, tenho também a formação em treinamento. A gente costuma dizer que depois do coach a nossa cabeça muda e tudo muda. E não é mentira não, tá, gente? Você que de repente desdenha, né, dessa profissão ou de um profissional que é coach, ou tem conhecimento de coach, ou aplica o coach no seu trabalho, não desdenha não, tá? Porque realmente o coach tem ferramentas maravilhosas, tá? Para poder destravar. Porque, na verdade, de que adianta você ter toda uma existência, né, nessa terra, né, durante o teu período de vida que você passar por aqui, e você não ter resultados, né? Chegar no final da tua vida e olhar para trás e dizer assim, caramba, não fiz nada, não aconteceu nada. E o pior de tudo é descobrir que o maior culpado foi você mesmo, e não aqueles que estavam à sua volta. Então, Isaías, eu separei aqui alguns exemplos. Por exemplo, muitas coisas que nós ouvimos durante a nossa vida geram em nós crenças limitantes. Como, por exemplo, dentro de casa mesmo. Você não faz nada direito, você nunca vai conseguir nada, você nunca vai ser nada, o teu irmão é melhor que você, o mundo é perigoso. Essas coisas, elas vão sendo colocadas desde que nós somos crianças, quando a gente bota medo nas crianças, o medo do bicho-papão, o medo do homem do saco, o medo do escuro. E isso vai gerando em nós essas crenças limitantes. A gente passa realmente a acreditar nisso e não esquece. E dentro do coach, como que a gente trabalha, principalmente você que é master em PNL, como é que a gente trabalha isso para poder identificar para as pessoas que querem se livrar? Porque o objetivo aqui é ajudar pessoas a se livrarem disso. Sim. Engraçado, né? Ontem eu fiz um vídeo, uma live rapidinho, só para testar o novo canal. Então, eu estava fazendo um teste e foi interessante que eu escolhi falar sobre crenças limitantes. Então, eu estava falando ontem que algumas coisas que você pode fazer de maneira muito prática para você identificar se você tem a crença. Um exemplo vou te dar um exemplo, a pessoa, toda vez que ela quer fazer alguma coisa, ela trava. Então, ela tem que... primeiro, ela tem um indício. Ela trava, então ela já sabe que ali existe um problema. Ok. Agora, o porquê que eu travo, o que eu penso quando eu travo, aí já vai me remeter a uma crença. Porque, de repente, essa crença pode ser, por exemplo, ligada à capacidade. Né? Em algum momento, alguém duvidou, disse ou afirmou para ela que ela não consegue, que ela não pode, que se ela for lá as pessoas vão rir, as pessoas vão falar, as pessoas vão criticar, e isso gerou essa crença. Então, não é tão difícil a gente detectar se a gente tem naquela área ou não. É uma questão mesmo da gente parar um pouquinho, que é uma coisa que a gente não faz. Que vamos botar aqui, usar o termo errado, mas para a gente entender, que é perder tempo com a gente mesmo. Poucas pessoas fazem. Olha, eu digo que nem a gente que estuda
separa o tempo necessário para se conhecer na íntegra. E isso é toda a chave e o segredo para você quebrar as crenças que te bloqueiam. Porque todos nós temos, elas não são conscientes, então a gente tem que realmente fazer um trabalho, né? Não é um trabalho científico, né? Não precisa ser algo tão... Mas se você já parar com você mesmo, pegar um papel e começar, né, ali a destrinchar o porquê daquela atitude, daquele resultado de comportamento, você vai encontrar. E aí você vai fazer o trabalho de quebrar essa crença, que a gente pode até falar um pouquinho mais para frente aí, como é que se faz, né? Para quebrar a crença limitante. Com certeza. Vamos ver se no segundo bloco a gente dá várias dicas. Uma outra coisa, o nosso amigo Isaías, ele tocou num ponto muito, muito interessante, porque a gente não olha para si mesmo. E é algo que eu venho fazendo assim no meu trabalho, justamente isso, que as pessoas, Isaías, elas não dão valor para as suas próprias emoções. Ela acha que parar, cuidar das emoções, dar uma atenção para as suas dificuldades, olhar para dentro de si, ela acha isso besteira. Ela acha que tem uma receitinha de bolo, que é o senso comum, e todo mundo quer se enquadrar naquele senso comum, e a individualidade ela vai sendo deixada de lado. Não é diferente com as crenças limitantes, porque, na verdade, a pessoa ela se baseia no senso comum, ela se baseia na censura que vai haver, ela não olha para si mesmo e não olha nem para sua satisfação pessoal. Então, as crenças limitantes, para você que está nos ouvindo, entenda que isso gera um bloqueio em você, porém o bloqueio está dentro de você mesmo. Porque não está escrito em lugar nenhum, em livro nenhum, em outdoor nenhum, que você não pode, ou que você não tem direito, ou que você não vai conseguir. Alguém que tenha uma vida cheia de crenças, cheia de medos, talvez diga para você que você não vai poder, mas, na verdade, aquela fala é a fala do medo daquela pessoa que está falando com você. Então, esse tempo de olhar e ter esse cuidado com a sua própria individualidade para você entender os valores e o potencial que cada um tem. E dentro de crenças, eu vou colocar também, incluir, Isaías, os tabus. Existem muitos tabus que são colocados em nós, a começar por dentro de casa. E existem muitos outros tabus que vêm a nós durante a nossa vida, muitas vezes voltado à nossa imagem, ou porque é gordo demais, ou porque é magro demais, ou porque é negro, ou porque é muito branco, né? Se é negro é porque é muito negro, se é branco é porque é muito pálido, é anêmico, é isso, é aquilo. Então, são várias outras coisas que vêm do estereótipo, do sexo, porque não é conveniente para a mulher, ou porque essa profissão é profissão de homem, ou porque essa tarefa é tarefa de mulher e homem não faz. Então, são vários tabus que vêm, vários tabus que são colocados e que aí vai se criando esse pacotão que são o sistema de crenças limitantes. Por definição, como os tabus se incluiriam dentro desse sistema, na tua opinião? Olha que bacana. Hoje, eu vivi isso agora pela manhã, antes da gente começar o programa. Por quê? Eu fui procurado por uma pessoa no meu Instagram para fazer terapia. Como eu não estou lá com o meu consultório terminado ainda, que a gente está terminando de fazer lá, foi interessante porque ela me falou 2 vezes. E como eu mandei para ela até esse vídeo, e eu falei qual tipo de terapia que eu trabalhava com a PNL e tal, né? Na verdade, eu agora estou fazendo, inclusive, estou me formando também psicanalista. Mas só que é interessante que ela falou assim, não, eu quero alguém credenciado, porque isso não é brincadeira. Foi esse o termo que ela usou. Então, eu disse para ela, né? Na verdade, ela tem uma crença que muitas pessoas têm, né?
que a credencial resolve o teu problema. E porque a gente aprendeu a vida toda que para ser bom, para funcionar, tem que ser difícil. Se for fácil, não serve. Se eu não estudar 20 anos numa profissão para exercer alguma coisa... eu, por exemplo, eu achei muito interessante que ao fazer a psicanálise agora, na minha mente, como eu sou muito visual, e tudo que eu faço, a construção mental é visual, eu achei muito cansativo, por exemplo, até agora eu já li 8 apostilas de quase 200 páginas. Né? Se, por exemplo, se eu fosse ensinar isso, eu não ensinaria assim. Entendeu? Eu transformaria isso em algo muito mais visual e fácil de entender. Já que o Freud é muito complicado. As palavras que ele usa, que não é do dia a dia, uma palavra dele quer dizer um monte de coisa. Então, se às vezes você está lendo o texto, você tem que parar para decifrar uma palavra para entender o restante do texto. Então, as pessoas acostumaram com isso. Não tem que ser difícil. Vamos lá, porque o difícil é que é bom, e se não for difícil, não. Tem coisas que são muito práticas na vida e que elas resolvem o problema com a mesma eficiência. Em toda a área tem psicólogo sério, tem psicanalista sério, tem coach sério, tem programador neurolinguista sério e tem outros que não. Então, assim, infelizmente, o que você colocou aí agora, isso cria, sim, o pacote de crenças limitantes e tem muita gente que está se sentindo incapaz. E esse é um teste também que você pode fazer. Se na hora de entrar em ação, você vai estudar e buscar mais conhecimento, é sinal que tem uma crença limitante aí. Você não se sente capaz. Toda vez que é para entrar em ação, você vai lá buscar mais conhecimento, você vai buscar mais recursos, porque na verdade você ainda não se sente capaz. Porque quem se sente capaz, vai lá e faz, porque o conteúdo já está dentro dele. Entendeu? Então a gente precisa trabalhar assim isso aí e entender, cuidado com esse pacotão aí de crença limitante, que isso aí derruba qualquer um. Exatamente, você tocou num ponto bem legal. Realmente, quem faz a psicanálise tem que estudar Freud. E aí a gente tem que entender que Freud é um homem do século passado. Então, é uma outra realidade. É claro que a gente tem essa base, ele começou para nós, e claro que tem toda uma teoria maravilhosa que vem. Então, nós temos que medir aí um esforço. E nem sempre, você tocou num outro ponto bem legal, que teu cérebro funciona mais no visual, e tem pessoas, quantas pessoas na face da Terra têm a crença de que não pode, justamente porque a forma de aprender não é o usual. Né? Ela usa muito o lado esquerdo do cérebro, que é aquele dinâmico, como é que se diz? É aquele didático, e muitas vezes esquece o direito, que é o criativo. Então, força muito um lado, a humanidade, as pessoas, a sociedade, ela funciona de um jeito em que põe as regras e põe a forma, coloca aquela forma. E muita gente acredita que só vai ser bem-sucedido se seguir passo a passo todas aquelas formas e não usar o seu lado criativo, não usar o seu lado, desenvolver aquilo e desenvolver outras técnicas ou desenvolver uma nova forma. Porque, geralmente, pessoas de sucesso, e o Isaías sabe muito bem disso, pessoas de sucesso são aquelas pessoas que pensam fora da caixa. A pessoa que pensa fora da caixa é aquela pessoa que vence as suas dificuldades. Opa, eu não consigo sair dessa caixa, por quê? Porque a tampa da caixa é um pensamento que está me dizendo que eu não posso. A tampa da caixa é um pensamento que está dizendo que eu não vou conseguir. Só que aquela tampa, você que está dentro tem toda a capacidade de abrir aquela tampa e pensar fora da caixa. E você ter um pensamento livre. Porém, é você mesmo, dentro da caixa, dentro das suas crenças e dentro das suas impossibilidades, é você mesmo que trava, é você mesmo que detém, é você mesmo que diz não para você.
Porque nada do lado de fora está dizendo que você não pode. Mas, na verdade, é você que está dentro. E é essa motivação, interior, é esse vencer e romper essas crenças que precisam, né, ser ativadas em nós, que precisam ser desatadas em nós. Realmente, as pessoas nos pedem, né, várias credenciais, aí a gente tem que mostrar as nossas credenciais. Gente, a credencial é aquilo que te dá respaldo, mas, na verdade, a experiência, o chamado e o talento é que vai nos levar adiante. Quantos se formaram comigo e não trabalham com psicanálise, não atendem pessoas, né? Quantas pessoas? E outras que tem a gente identifica, leva super jeito, né? E buscam depois a capacitação. Mas o importante é estar sempre acreditando em você. Isaías. Isso é muito importante. Você acreditar em você. E isso tem a ver com o que eu falei lá no início, o autoconhecimento. Eu costumo dizer que a coisa mais importante, depois que você se conhece, sabe quem você é, você não vai precisar de que as pessoas digam o que você é, o que você tem que ser. Isso é uma das grandes, vou botar assim, uma das grandes blindagens contra as crenças limitantes e contra aquilo, porque algumas crenças, elas, algumas não, até todas elas, né, são implantadas, na verdade, de fora para dentro. É o que você ouve, é o que alguém disse, né? Elas não brotam, elas, na verdade, elas são construídas. Então, quando você começa a acreditar naquilo que você pode fazer e você se permite viver essas experiências, com certeza você vai crescer muito. É, exatamente assim. Nós vamos entrar um pouquinho mais nos exemplos aí das crenças limitantes para poder entrar e a pessoa entender e a gente entrar no tal do ressignificar, que essa palavrinha está super na moda aí. Muita gente está aprendendo isso aí, não só no coach, mas também na própria psicanálise, porque na terapia, a gente ressignifica e nós vamos entrar aí. Então, eu quero deixar aqui, por exemplo, dentro do que a gente já vinha falando, você que pensa, eu vou ser sempre pobre, a minha família foi pobre, meu pai foi pobre, então, eu nasci nessa comunidade, então vou morrer aqui nessa comunidade, como se aquilo fosse um compromisso de honra com o local que você nasce. Não consigo fazer isso, eu não sou bom o suficiente, os meus sonhos são impossíveis. Então, eu quero que o ouvinte que está agora, né, pensando em tudo aquilo que detém ou que ele não consegue fazer, ele comece já a identificar. Você fala isso para si mesmo? Não posso, não consigo. Porque eu sou da cor, ou porque eu sou negro, ou porque eu sou magro, ou porque eu sou baixinha, ou porque eu não estou no padrão de beleza. Querido ouvinte, vai pensando aí se você tem essas crenças ou não. E nós vamos chamar agora a música, vamos ouvir uma música aí com o nosso querido amigo, patrocinador, ou seja, apoiador aqui do nosso programa, Bispo João Mendes de Jesus, o nosso amigo muito querido, que tem nos ajudado e nos apoiado. Vamos depois para o intervalo, e depois do intervalo nós voltamos aqui com o nosso amigo Isaías, que é Master Coach e também Master em PNL, e vai nos ajudar a desconstruir isso, porque o objetivo aqui é que depois desse programa você mude a tua cabeça e a tua mente fique livre. Isso aí.